paz do Senhor Jesus, amém? Você também que está na sua casa, seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor te alcance e te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12 de Tiago, capítulo 3. Estou dando continuidade a uma série de mensagens, uma exposição bíblica de Tiago. Então nós estamos vendo, bem dizer, versículo por versículo. Tenho eu mesmo, para levar o estudo para vocês, primeiro eu preciso estudar. E eu tenho sido grandemente abençoado, e eu creio que você também. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar com todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo por onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar por onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Verso 7, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso, de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Amém? Até aqui, convido você a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça e falar com o Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, como nós reconhecemos aqui, nós estamos no lugar certo. Nós estamos aqui para te adorar e exaltar o teu santo nome. Que o Senhor, Pai, venha sobre cada um de nós falar conosco, Pai. Como eu sempre digo, eu tenho liberdade, eu posso falar à mente, aos ouvidos dos irmãos, mas só o Senhor, Pai, é quem tem o poder de acessar o coração, é só o Teu Espírito que pode iluminar a nossa mente e transformar-nos, ó Deus, com o poder da Tua palavra. Assim eu oro, eu te entrego, Senhor Deus, a minha vida e a dos irmãos, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos, por gentileza. Queridos, eu amo a carta de Tiago, porque ela é simples. A carta de Tiago, ela é prática. Ele é direto no assunto. E eu me identifico muito com Tiago, porque Tiago ele é um pastor de ovelhas, é um pastor de uma igreja. Ele caminhava com as ovelhas, então ele conhece bem as ovelhas de Cristo. Nós podemos dizer que um pastor ele tem 3 principais atribuições, que é liderar, administrar e pastorear as ovelhas de Cristo. Ovelhas de Cristo, não são nossas ovelhas. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, isso aqui é minha ovelha. Não, não é a sua ovelha. Essa ovelha é de Cristo. Nós apenas cuidamos dela, pastoreamos ela. Quando nós falamos em pastorear, o pastor também tem 3 grandes atribuições, que é muito semelhante a um pastor que cuida de ovelhas mesmo, que é alimentar, proteger e guiar até o aprisco. Quando eu falo alimentar, é como hoje. Nós estamos alimentando com a palavra de Deus. Quando eu digo proteger, é porque com a palavra de Deus, quando você é instruído pela palavra de Deus, nós protegemos a sua vida
mostrando para você aquilo que é certo, aquilo que é errado, interpretações erradas, heresias que às vezes você ouve na internet ou uma interpretação simplesmente errada. E guiar é como se você estivesse apontando o caminho da eternidade, o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. E por que eu estou falando isso? Porque Tiago, ele andava com os irmãos, ele conhecia, ele observava a maneira como aqueles irmãos, como aquela igreja se portava. E ao observar aquele povo, Tiago viu que o que faltava naquela igreja era maturidade espiritual. Tiago, por exemplo, ele vai falar que, olha, vocês estão vivendo de uma maneira incoerente com a palavra. Vocês falam que vocês creem em Deus, mas vocês não obedecem. É o que nós vimos no domingo passado pela manhã, que a fé sem obras, ela é morta. Tiago vai corrigir a igreja, por exemplo, de que eles ouviam a palavra, mas não praticavam a palavra. Não, para que eles não sejam mais somente ouvintes da palavra, mas vocês têm que praticar, viver a palavra de Deus. E algo muito incoerente que Tiago via na igreja, naqueles irmãos, era a falta de sabedoria no falar. Se você observar em quase toda a sua carta, Tiago ele vai tratar desse assunto. No capítulo 1, verso 19, ele vai dizer: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. No verso 26 do capítulo 1 ainda, ele diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. No capítulo 4, ele vai dizer que aquelas pessoas que estavam falando mal um dos outros, capítulo 4, versículo 11, e neste capítulo 3, que nós acabamos de ler, se você observar, 2/3 deste capítulo é para falar única e exclusivamente sobre a sabedoria no falar. E por que Tiago, e não só Tiago, mas toda a Bíblia, dá uma atenção especial sobre o poder da língua, sobre a questão do falar? Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E eu faço uma pergunta que está no Salmo 34, versículo 12, que faz o seguinte, a pergunta que está é a seguinte: quem deseja ter uma vida longa e próspera? E eu faço essa pergunta para os irmãos: quem aqui nessa noite deseja ter uma vida longa e próspera? Levanta a sua mão. Qual é a resposta para você que deseja ter uma vida longa e próspera? A resposta está no versículo 13. Ele diz: refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Perceba que se você deseja ter uma vida longa e próspera, é necessário ter sabedoria no falar. Refrear a língua é você controlar e saber muito bem daquilo que você está falando. Como nós podemos observar aqui, meus irmãos, tudo que falamos causa grandes efeitos, tanto em nossas vidas, como na vida das outras pessoas próximas de nós, daqueles que nos ouvem. Além disso, Mateus capítulo 12, versos 36 e 37, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que no dia do juízo, nós prestaremos conta de toda palavra inútil que nós falarmos. No verso 37, o Senhor Jesus Cristo diz que pelas nossas palavras seremos condenados e pelas nossas palavras seremos absolvidos. Agora vejam, irmãos, se todos nós prestaremos conta de toda palavra que proferimos, tente agora imaginar o peso de uma palavra de alguém que é revestido de autoridade, alguém que tem uma figura de autoridade. No verso 1 que nós lemos, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior
rigor. Aqueles que são líderes, mestres, professores, a todos aqueles que anseiam por ensinar, precisam estar cientes de que seremos julgados com maior rigor. Pense comigo nessa hipótese. Imagina que em certo dia, um diretor de uma escola, ele para toda a escola, ele fala assim: hoje eu vou aplicar uma prova para todos, alunos e professores, a mesma prova para todos. E digamos que o resultado dessa prova foi que a média dos alunos foi 3 e a média dos professores foi 4. Com quem você acha que o diretor vai ficar mais frustrado? Certamente com os professores, que tiraram uma nota muito baixa. Até porque eles esperam daquele que ensina que tenha mais conhecimento. E aqui, queridos, não é apenas na questão do conhecimento, mas é a questão da influência. Um líder, um pai, uma mãe, um pastor, ele não apenas fala, mas ele forma pessoas. É por isso que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós ensinamos. E trazendo para esse contexto de igreja, eu falo para todos vocês que ocupam um cargo de liderança, um cargo de influência, entenda uma coisa, queridos, não baseie a sua vida, não baseie os seus conselhos e os seus ensinamentos naquilo que você acha coerente, naquilo que você acha que é o certo, nas suas experiências, mas baseie os seus ensinamentos nas Escrituras Sagradas, porque as pessoas, elas vão ouvir você, elas vão confiar em você, elas vão observar a sua vida, e muitas vezes elas vão assimilar as coisas que você fala com aquilo que as Escrituras dizem. É como se aquilo que você está falando e ensinando, é como se aquilo que Deus estivesse falando. E aquilo que você ensina, isso irá moldar decisões, comportamentos e posso ir um pouco além, até mesmo destinos. Por isso, nunca se esqueça de que seremos julgados com maior rigor. Como disse Jesus, a quem muito é dado, muito é cobrado. E por que nós temos que ser zelosos nessa área do ensino? No Tiago, no verso 2, ele vai dizer o seguinte: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Tiago, ele está afirmando de forma clara: todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. E eu pergunto para os irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite: quem aqui é perfeito? Levanta a sua mão. Alguém? Ninguém? Eu também não sou perfeito, queridos. Nem eu sou perfeito. Portanto, se todos nós tropeçamos de muitas maneiras e não somos perfeitos porque pecamos facilmente no falar, aqueles que ocupam uma posição de autoridade precisam vigiar muito para não pecar no falar, ensinando o erro a outros, levando outros também a pecar. Não é à toa que eu pretendo falar, tudo aquilo que eu pretendo falar num sermão, eu escrevo. Se você pegar aqui o meu esboço, você vai ver que tudo que eu vou falar está escrito. Se quiser, eu mando para você depois, você pode conferir. Bem dizer, 90% de tudo que eu vou falar aqui, tudo aqui, isso aqui está escrito. Porque eu aprendi uma coisa, que o mestre, ele não pode falar o que ele pensa. Ele precisa antes pensar naquilo que ele vai falar. Quando eu falo o que penso,
Eu estou suscetível a falar de acordo com um coração que é enganoso. Eu estou suscetível a falar de uma mente que é falha, de uma mente que é limitada, que é uma mente de um homem. E eu creio, queridos, que vocês não vêm para o culto para ouvir o que o Gustavo tem a falar, o que o Juliano tem a falar. Você não veio aqui para que um homem tenha a dizer. Eu creio que você veio, saiu da sua casa, tomou um banho, está cheiroso, bem vestido. Veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso, meus irmãos, aqui, essa palavra não se aplica apenas aos mestres, aos professores, aos pastores, mas essa palavra se aplica a todos nós, que precisamos tratar com muita seriedade aquilo que nós falamos. Porque as nossas palavras, elas não são neutras. As nossas palavras não são apenas jogadas ao vento e morrem ali. Elas sempre estão conduzindo alguém para algum lugar. Tudo aquilo que a gente diz está de uma forma ou outra, dirigindo, conduzindo pessoas, seja a uma decisão, seja a uma concepção. E para que a gente possa entender mais isso, Tiago ele usa duas figuras de linguagem muito claras no verso 3 e no verso 4, acompanha comigo, diz o seguinte: por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Tiago ele cita dois exemplos figurados. O primeiro do cavalo. Ele diz assim que se colocarmos um freio na boca do cavalo, nós temos o controle, nós temos o poder de controlar esse cavalo e guiá-lo para onde nós quisermos. Assim também, se você controlar a sua língua, você conseguirá dominar os seus impulsos, a sua natureza e orientar a sua vida para um fim proveitoso. Um outro exemplo que Tiago ele cita é de um leme de um navio. Alguns anos atrás, não muito, acho que uns 3 anos atrás, no Porto de Santos, recebemos o maior cargueiro do mundo. Ele mede 347 metros de comprimento. Para você ter uma noção, esse navio ele mede aproximadamente 3 estádios de futebol. Ele tem uma capacidade de carregar numa única viagem 10.000 containers. Queridos, é muita coisa. E o que mais me impressiona, eu lembro que quando veio, porque eu trabalho nessa área da logística, Santos parou. Eles tiveram que fazer um treinamento, um ensaio para quando fosse receber esse navio. E o que mais me impressionou, por mais que é um navio gigante, de quase 350 metros, o leme desse navio é de 5 a 7 metros apenas. Perceba, queridos, que algo tão pequeno, mas com uma imensa responsabilidade, podendo conduzir o navio, os tripulantes e toda aquela carga com tranquilidade e segurança. A importância de um leme, e nós podemos conduzir a vida de uma pessoa, ou até mesmo de uma grande multidão de pessoas, pelo poder da nossa palavra, seja para o bem ou seja para o mal. Eu creio que todos aqui já ouviram falar, por exemplo, de Martin Luther King. Martin Luther King era um pastor batista da década de 60 que liderou um movimento de igualdade de direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos. Naquela época, a segregação racial era tão grande que brancos e negros não participavam, não ficavam no mesmo ambiente. Haviam restaurantes, bares, até mesmo banheiros, que eram separados, esse aqui é para os negros, esse aqui é para os brancos. O transporte público, o ônibus, por exemplo, havia
assentos que pertenciam aos brancos e assentos que eram dos negros. Um dos melhores trabalhos era destinado apenas para os brancos. E Martin Luther King, ele reuniu mais de 200.000 pessoas num protesto em Washington, onde ele fez o seu famoso discurso I have a dream. Ele dizia: eu tenho um sonho de que os meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Foi através de um discurso, através de protestos pacíficos, sem quebra-quebra, sem guerra, sem lutas, que resultou na Lei de Igualdade e Direitos Civis assinada pelo presidente dos Estados Unidos. Em 1964, ele foi o homem mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz com os seus 35 anos. Da mesma forma, queridos, que a palavra tem o poder de guiar para o bem, a palavra, ela também tem o poder de guiar para o mal. Todos aqui também conhecem Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele foi um excelente orador que contagiava as pessoas. Ele conduzia as multidões a práticas extremamente cruéis e desumanas. Através da sua oratória, ele foi capaz de guiar todo um país para lutar contra um povo. Através da vida dele, ele levou a Segunda Guerra Mundial. Através da vida dele, teve o maior genocídio da história conhecido como Holocausto, queridos, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Se somarmos na Segunda Guerra Mundial, dá mais de 80 milhões de pessoas morreram, cujo início de tudo isso foi o discurso de um homem. Portanto, nós podemos ver o poder da palavra. É aquilo que nós vimos, que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu sei que eu citei 2 exemplos extremos e você com certeza não se aplica a um desses. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos, é que se homens como eu e você usaram a sua língua para mover multidões para o bem e para o mal, você não acha que a forma como você conduz as suas falas, você pode levar a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus relacionamentos, seja com amigos, sejam com colegas de trabalho, seja de escola, seja na sua vizinhança, para o bem ou para o mal? Queridos, tem maridos que não aguentam mais a sua esposa de tanto ela azucrinar na sua cabeça, sua mente, para ele fazer aquilo que ela quer. Recentemente eu atendi uma pessoa com mais de 20 anos de casado. Naquele momento, na ligação, ele falou assim: eu saí de casa, eu não quero mais continuar casado, eu não aguento mais. Era inúmeros motivos, mas o principal motivo que ele descreveu, ele falou assim: a vida toda foi ela pesando na minha cabeça para sempre fazer o que ela quer. Eu cedia porque eu queria ter paz, mas eu não aguento mais. Quantas mulheres não aguentam mais o marido ser grosseiro, ser desumano, que trata com brutalidade, com palavras sem carinho, sem amor e ainda se diz crente? Quantos casamentos, queridos, estão sendo quebrados? Quantos corações estão sendo machucados? Quantos filhos odeiam seus pais porque cresceram num ambiente ouvindo falar que você não presta, você não vale nada, você é uma prostituta, você é uma... palavras, sabe, rebaixando, dizendo que você é burro, você deixando marcas, complexos, machucados. E é bem provável que pessoas aqui sabem bem do que eu estou falando.
É bem provável que pessoas aqui já sentiram na pele o poder destrutivo das palavras. Palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que deixam cicatrizes. E Tiago, ele escreve exatamente isso agora no verso 5 ao verso 8, quando ele fala que a língua, ela tem o poder de destruir. Acompanha comigo o verso 5 que diz: assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Tiago aqui ele vai citar mais dois exemplos figurativos, que é o fogo e o veneno. Nós sabemos que inúmeros incêndios são causados por motivos bobos. Às vezes é um motivo, uma faísca, uma bituca de cigarro que jogou ali, mas por mais que o motivo foi inocente ou bobo, aquilo deixou um rastro de destruição. Existem incêndios que são propositais, existem incêndios que são, sim, acidentais, mas normalmente onde o fogo ele passa, deixa profundas cicatrizes, marcas terríveis, grandes prejuízos e não poucas vezes acaba levando até mesmo à morte e a situações que são irreversíveis. No momento de raiva, de inveja, de ira, de ódio, pessoas podem usar as palavras para ferir, para machucar, para rebaixar, para tocar o dedo na ferida, para relembrar o passado. Quantas pessoas usam a palavra para contar mentiras, fazer fofocas, palavras irrefletidas, brincadeiras com o corpo de uma pessoa. E eu abro meu coração aqui para vocês. Boa parte da minha vida eu sempre tentei levar numa boa quando pessoas zombavam do meu nariz. Eu dava risada, eu fazia piadas em cima disso, mas posso falar a verdade para vocês? Machucava. Isso causou em mim um complexo de inferioridade enorme. É por isso que eu sempre falo para meus filhos: nunca brinca com o corpo de uma pessoa, nunca zomba do cabelo, do tamanho, do como que a pessoa é. Porque, não, é brincadeira, ele só leva. Não é. Isso machuca. Isso fere, queridos. A palavra, ela tem poder. Nós temos que saber o que nós estamos falando, porque às vezes a gente está brincando e a gente está destruindo vidas. Quantos casos de bullying, quantos casos, sabe, de morte, de destruição, pelo poder de uma palavra. Quantas palavras irrefletidas, faladas até mesmo por próprios pastores, que ferem, que magoam, que machucam pessoas, que destroem vidas. Assim como o fogo, palavras intencionais ou acidentais, refletidas ou irrefletidas, sejam por palavras de brincadeiras ou palavras sérias, elas têm o poder de destruir vidas. Quando ele fala em relação ao veneno, uma picada de cobra ou até mesmo de escorpião, dependendo da situação, pode até reverter e trazer cura. Mas, queridos, às vezes o veneno da língua pode ser incurável. Irmãos, eu falo assim, em todo o tom pastoral e com todo amor, tomem muito cuidado com o que vocês falam. Principalmente, queridos, nós cristãos, porque nós somos... Deus nos chamou como sal na terra e luz nesse mundo. O Senhor nos chamou para nós sermos os portadores do amor, embaixadores de Cristo. A boca precisa falar daquilo que o coração está cheio. Nós somos portadores, em nós habita o Espírito Santo. Da nossa boca tem que sair palavra de vida e não de morte.
Cabe a nós cristãos, sim, falar aquilo que vem de Deus, e não palavras de destruição. E infelizmente, queridos, a gente vai ver essa incoerência no meio do povo cristão. Tiago, ele vai dizer isso, é sobre essa incoerência no meio do povo cristão, no verso 9 ao verso 12, acompanha comigo a incoerência no falar. No verso 9 ele vai dizer: às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes maldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. A incoerência da língua está no fato de que com ela você bendiz a Deus e também amaldiçoa o seu irmão, criado à imagem e semelhança de Deus. A incoerência da língua está no fato da mesma língua que usa para falar da vida dos outros, é a mesma língua que usa para glorificar a Deus no culto. A incoerência da língua está no fato, queridos, da mesma língua que usamos para glorificar a Deus, o Senhor, através dos cânticos lindos que nós cantamos aqui, através das orações que nós falamos com Deus, é a mesma língua que está destruindo a vida do seu irmão e da sua irmã. E como Tiago, ele bem disse, isso não está certo, isso é incoerente, isso é contraditório. E nós vimos que a língua ela tem o poder de dirigir, tem o poder de conduzir, como ele citou o exemplo do freio do cavalo e do leme. Ele também deu o exemplo que a língua tem o poder de destruir, onde ele citou o exemplo do fogo e do veneno. E nesta mesma passagem que vimos sobre a incoerência, Tiago também vai dizer que a língua tem o poder de trazer o deleite. A língua tem o prazer, tem o poder, na verdade, de trazer a paz. E ele cita dois exemplos aqui. É onde ele fala da fonte, onde fala da fonte da água doce e da água salgada, como também da árvore, onde ele cita da videira e da figueira. A fonte, queridos, na Palestina, ela é uma região árida, uma região seca. E quando se fala de fonte, fala-se de um lugar muito precioso. A fonte é um lugar onde os sedentos, os cansados, eles chegam e eles encontram ali alento. É onde eles encontram força, vida, vigor para prosseguir na caminhada. E ouça isso que eu vou dizer, queridos, porque Deus deseja usar a sua boca para trazer alento. Deus deseja usar a sua boca como uma fonte a jorrar para trazer vida, para trazer paz, para trazer ânimo às pessoas que estão cansadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão desesperadas. Nós já falamos várias vezes aqui, queridos, que o alvo da nossa vida é nós sermos mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que é de fato o varão perfeito, ele que é o nosso maior referencial. E no Evangelho nós encontramos inúmeras passagens que multidões afluíam até Jesus Cristo, não só por causa dos milagres que ele operava, mas para ouvi-lo, para ouvir os seus ensinamentos, porque da boca dele saía palavras de bênçãos, na boca do Senhor Jesus saía palavra de vida, palavra de empatia, palavra de sabedoria, palavras de ternura. Irmãos, faça uma reflexão rápida neste momento. Observe se as pessoas que chegam perto de você, se elas saem mais animadas e mais encantadas com a vida.
Observem se as pessoas que chegam até você, se elas saem cheias e entusiasmadas, dizendo o seguinte: nossa, foi tão bom conversar com você. Reflita se a sua família ela é abençoada pelas palavras que saem da sua boca. Reflita se os seus colegas de escola ou de trabalho se sentem bem ao sentar do seu lado, a trabalhar com você. Quando Tiago ele cita a árvore, ele representa uma árvore que dá frutos. E o desejo de Deus e a minha oração, queridos, é que cada um de nós aqui presente sejamos árvores frutíferas, que da nossa boca possa produzir frutos que venham trazer sabor, que venham trazer vida para as pessoas, que venham trazer ânimo, que venha trazer esperança para cada pessoa. Se há alguém neste mundo que tem esse poder, somos nós cristãos, os portadores da graça e da presença de Deus. Meu desejo, a minha oração, é que você seja uma fonte a jorrar, que você seja uma árvore frutífera, que as pessoas que tiverem contato com você possam ser abençoadas pelas palavras que saem da sua boca, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloca de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Meus irmãos, Tiago, ele cita algo aqui, ele deixa algo muito claro que acaba sendo até mesmo assustador. Tiago ele vai dizer que a língua nenhum homem consegue dominar. Se isso é verdade, e é verdade, então nós precisamos reconhecer que o problema é um pouco mais embaixo. O problema não está na língua, mas no coração. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando o seu coração está tomado pela ira, sua boca vai falar palavras de ira. Se o seu coração está tomado de amargura, é óbvio que as suas palavras serão palavras de amargura. Se o seu coração está tomado de ódio, suas palavras serão destruidoras. E aqui, queridos, está o ponto central. Nós não precisamos apenas ter uma língua controlada, uma língua admoesticada, dominada. O que nós precisamos é ter um coração transformado. E é exatamente isso que Cristo ele veio fazer. Na cruz, Jesus ele não morreu apenas pelos pecados que nós cometemos com as nossas mãos. Não é somente pelos pecados que nós cometemos com as nossas ações, mas também com as palavras que proferimos, que trouxeram destruição, que trouxeram maldição, palavras que feriram. Entenda uma coisa, queridos, que cada palavra de raiva, de ódio, de inveja, de orgulho, cada palavra de maldade, todas essas palavras que são pecados, caíram sobre Cristo na cruz do Calvário. Ele assumiu o meu e o seu pecado, pecado de toda a humanidade, ele tomou sobre si na cruz do Calvário, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Mas entenda também, queridos, que ao ressuscitar, quando Cristo ele ressuscitou, ele oferece algo novo. Quando Cristo ressuscita, traz de novo a esperança, porque em Cristo
todo aquele que crê nele, todo aquele que entrega a sua vida, todo aquele que se rende a ele, recebe um novo coração, recebe uma nova natureza, e nós recebemos o próprio Espírito de Cristo para habitar dentro de nós. O próprio Espírito de Cristo, o fruto do Espírito é domínio próprio, é mansidão, é amor, é alegria. Ou seja, se estivermos cheios do Espírito de Cristo, o nosso coração é um novo coração, e agora do nosso interior fluirão rios de águas vivas. A partir desse momento nós nos tornamos bênçãos, luz, nós fazemos a diferença. Queridos, entenda isso, eu não trouxe essa palavra para você controlar a sua língua com o poder do seu braço, com a sua força, mas é sobre você permitir que Cristo governe o seu coração, porque quando Cristo ele governa o seu coração, a sua língua começa a mudar. Onde antes havia crítica, agora começa a haver graça. Onde havia dureza, agora tem mansidão. Onde antes havia destruição, agora são palavras de edificação. Deus ele quer transformar a minha e a sua vida, a nossa boca, as nossas palavras, em fonte de bênção, em instrumento de cura e de paz. Amém, queridos? Eu quero convidar você nessa noite a refletir como que você tem vivido, a trazer à sua memória as palavras que você tem proferido aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus colegas. Talvez você, assim como eu, possa trazer à mente e relembrar: puxa, um peso de culpa, uma tristeza, eu não devia ter falado aquilo. Quantas vezes eu agi pelo impulso, quantas vezes eu falei aquilo que não devia, palavras que machucaram, palavras que é como uma pedra, não consigo tirar mais. Talvez você se encontre aqui arrependido, deseja nessa noite entregar isso e pedir: Senhor, me perdoa, me renova, me transforma. Eu não quero mais usar a minha boca como um instrumento de maldição, de tristeza, de morte. Mas eu quero também orar aqui, queridos, e Deus falou isso muito forte no meu coração, por pessoas que, assim como eu, que foram feridas, machucadas por palavras. Pessoas que talvez na sua infância ouviram palavras de morte, de maldição pelos seus próprios pais. Pessoas que você amava apontaram um dedo, apontaram seus defeitos, te desprezaram. Por palavras, talvez você foi caluniado, inventaram mentiras ao seu respeito, na sua escola, no seu trabalho, talvez até no seio familiar. Pessoas que mentiram sobre você, pessoas que com as palavras, talvez você contou um segredo para uma pessoa que você acreditava ser uma pessoa de confiança, e essa pessoa espalhou isso. Eu quero orar com você que foi machucado, ferido, magoado por palavras. E eu queria, queridos, eu senti muito forte isso no meu coração, e de convidar você a vir aqui na frente. Porque eu creio, queridos, que o poder do nome de Jesus, ele tem poder de curar feridas, ele tem o poder de sarar, de transformar, para que você não fique se rotulando e achando que a sua identidade está ligado àquilo que falaram de você. Não é. A sua identidade está em Cristo. Você é filho e filha de Deus. Você é um filho amado, uma filha amada de Deus.
Mas essas palavras de maldição precisam cair por terra em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar, vem aqui na frente, você que de alguma forma foi traído, você que de alguma forma foi machucado, magoado, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não é exposição. Eu coordeno, junto com o pastor Juliano, um ministério na Central chamado Veredas, e eu coordeno o tema traumas do passado. Das 5 temas que nós abordamos lá, esse é o tema que mais enche de pessoas, traumas do passado. Pessoas que foram traídas, machucadas, magoadas, e o convite que eu faço a vocês são para as pessoas que foram machucadas, que foram magoadas, pessoas que tiveram palavras de maldição sobre a sua vida, e isso marca o seu coração. Mas eu também quero orar por pessoas que arrependidas estão, por usarem a sua boca para machucar alguém, e hoje você está arrependido. Não tenha vergonha. Nós iremos cantar, enquanto isso você vem aqui na frente, enquanto isso você faz a sua oração, fala com o Senhor em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor, Ele te convidou, Ele trouxe